Olá, meu nome é Ana Carolina Souza Chacon, eu sou aluna da professora doutora orientadora Denise Grotto e eu vou falar um pouco sobre o meu projeto de iniciação científica intitulado como Análise Bioquímica da Segurança de Associações de Compostos Antibacterianos num Estudo em Vivo, que foi aprovado pelo seu AUNISO 246 de 2024. Como objetivo geral, a gente tinha avaliar a segurança e ou a toxicidade das associações desses compostos antibacterianos incorporados na celulose bacteriana por meio de um estudo subagudo pré-clínico. Os objetivos específicos eram avaliar os marcadores hepáticos, renais, lipídicos e glicêmicos dos ratos Wistar. Como introdução, segundo Mancuso et al., o uso empírico de antibióticos tem aumentado a resistência bacteriana através da pressão seletiva entre os micro-organismos. A amoxicilina, em especial, é um dos antibióticos mais utilizados no mundo e ele contribui para a resistência múltipla, visto que ele é usado para tratar diversas infecções, doenças, inflamações, tanto no trato respiratório, gastrointestinal, urinário, na pele, entre outros. Além disso, os compostos naturais poderiam ser uma alternativa para evitar o aumento das doses desses antibióticos mais comuns. Assim, a anisina, um peptídeo antimicrobiano produzido por certas cepas de bactérias do gênero Lactococcus lactis, ele é muito utilizada na indústria alimentícia como conservante natural e possui potencial farmacêutico. Já a curcumina, ela possui propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, contribui para a proteção hepática e o seu consumo apresenta positivo em vários estudos. A sericina é proveniente do casulo do bicho da seda, é uma proteína que é biocompatível com aplicações biomédicas, então ela é boa em cicatrização, possui propriedades antioxidantes, é muito utilizada para a liberação controlada de fármacos, assim como a celulose bacteriana, que também é um biopolímero natural, biocompatível, utilizado como matriz para liberação controlada de medicamentos, além de proteger os ativos de degradação. Segundo Wendt, a possibilidade de combinar antibióticos como a amoxicilina com compostos naturais é uma realidade de emergência para mitigação do aumento da resistência bacteriana. Com isso, faz-se necessário estudos toxicológicos desses compostos. Como metodologia, a gente tentou minimizar o máximo de animais possível, né? Então, a gente recebeu 48 ratos, eles foram distribuídos em 4 grupos diferentes, 6 machos e 6 fêmeas para cada grupo. A gente tinha o grupo controle, que recebeu gavagem com água potável, o grupo N, que na gavagem recebeu zoose bacteriana, amoxicilina e nisina, o grupo NC, todas acima citada, mais curcumina, e o grupo NCS, todas acima citadas, mais a sericina. Então, após o ensaio da concentração inibitória mínima feita através do Laboratório de Microbiologia Fermentativa, o LAMINF, foram estabelecidas algumas concentrações que foram testadas em bactérias resistentes, e aí assim a gente teve essas concentrações estipuladas. Cada animal recebeu 1 ml durante 28 dias, ininterruptos. Como metodologia ainda, após esses 28 dias, ocorreu a eutanásia dos animais. O sangue foi coletado através da via porta hepática, aproximadamente 5 ml de cada animal. Esse sangue foi levado para a centrífuga para a obtenção do soro. O soro ele foi armazenado no biofreezer a menos 80 graus Celsius e foi analisado no equipamento Cobas C111, em conjunto com os próprios kits da marca Roche. Assim, a gente teve a obtenção dos parâmetros de colesterol total, LDL, HDL, triglicerídeos, glicose, AST, ureia e creatinina. E ALT. Além disso, a análise estatística foi realizada através do teste ANOVA-MAVIA, seguida por TUC. Assim, os resultados a gente dividiu em animais gerais e por dimorfismo sexual. Então, nesse caso, na figura 1, a gente tem o box plot da distribuição de concentração de glicose, considerando os dados gerais. Nessa situação, não houve nenhuma alteração estatística, uma diferença significativa. Já na figura 2, a gente tem o box plot da concentração de glicose com o dimorfismo sexual. Em adendo, todas essas colunas com pontilhado são as fêmeas. Nesse caso aí também não teve nenhuma diferença estatística. Já no caso da figura 3, que é o box plot da distribuição dos parâmetros de colesterol, triglicerídeos, LDL e HDL geral dos animais, a gente vê que no parâmetro de HDL, o grupo nisina teve um aumento comparado ao grupo controle. De modo positivo, a função arterioprotetora mais utilizada e estudada do HDL é o transporte reverso do colesterol. E um dos efeitos muito mencionados da lisina na literatura é o de proteção cardiovascular e antiobesidade. No entanto, o fato dos grupos NC e NCS não terem tido essa diferença nos parâmetros mostra um possível abrandamento dos efeitos da nisina junto com esses outros ativos.
Dessa forma, em análise do dimorfismo sexual desse mesmo parâmetro, a gente tem que no parâmetro de triglicerídeos, a gente vê que o grupo NCS fêmea tem um aumento em relação ao grupo controle fêmea e ao grupo NC fêmea. Nessa situação, na literatura, há vários estudos sobre o uso de proteína da seda para diminuição desses níveis, como colesterol, glicose, triglicerídeos, fosfolipídios, enfim. Só que nessas situações, os ratos eles eram alimentados com uma dieta mais alta em gordura ou obesos, e no nosso estudo os animais eram saudáveis e recebiam uma dieta padrão. Então, talvez por isso que esse resultado esperado não ocorreu da maneira que a gente tinha como objetivo. Entretanto, estudos devem ser feitos a mais sobre a sericina a longo prazo, porque eles ainda são desconhecidos. Na figura 5, a gente vê o box plot da distribuição geral das transaminases hepáticas AST e ALT. No parâmetro de AST, a gente vê que há uma diferença estatística no grupo N. Novamente, né, a gente sabe que o AST elevado pode indicar lesão de células hepáticas e possível alteração cardiovascular também. Como os outros grupos não tiveram alteração dessa transaminase, é possível falar novamente que o efeito antioxidante da curcumina, principalmente, e da sericina também, pode ter modulado os caminhos de sinalização da célula, evitando doenças pró-inflamatórias e protegendo de possíveis lesões hepáticas durante esse estudo. Já no resultado das transaminases ALT e AST, considerando o dimorfismo sexual, a gente vê que em ambos o grupo N fêmea também tem uma alteração estatística. No ST, o aumento é em comparação a todos os outros grupos fêmeas, e no LT é em comparação ao grupo NCS fêmea. Assim como nos dados gerais, esse aumento do grupo N fêmea retorna aos valores normais quando a anisina está acompanhada desse outro composto, que provavelmente seja a curcumina. Uma hipótese é que, como citado acima, os compostos naturais exercem um efeito antioxidante no organismo, principalmente no tecido hepático. Aí, quando ele é administrado com amoxicilina, nisina e celulose bacteriana, sem nenhuma antioxidante em conjunto, pode ter ocasionado uma sobrecarga da metabolização hepática. Nos resultados de discussão da figura 7, que é a distribuição de ureia e creatinina geral entre os animais, a gente vê que não tem uma alteração estatística também. E já na figura 8, a gente percebe que com o dimorfismo sexual nesses parâmetros, existe novamente a alteração do grupo nisina fêmea, em que nessa relação ele é maior comparado ao grupo NCS fêmea e maior comparado ao grupo N macho. É possível que a concentração da anisina usada nesse estudo, apesar de baixa em comparação aos outros estudos na literatura, possa ter alterado alguns aspectos bioquímicos, levando em consideração o tempo considerável longo, de 28 dias ininterruptos. Em adendo, a amoxicilina é um antibiótico que pode afetar rins e em humanos doses maiores ou igual a 150 mg por quilo pode causar algumas lesões agudas no rim ou desenvolver a cristalúria, que não é uma condição extremamente séria, mas que é uma condição que interfere na saúde das pessoas. Com relação à diferença estatística entre os machos e as fêmeas, é sabido que o sexo, a idade e até mesmo a linhagem dos animais podem influenciar nos parâmetros bioquímicos. Como conclusão, a gente sabe que o grupo N, então, ele teve diversas alterações bioquímicas em vários parâmetros, tanto no dimorfismo sexual quanto no geral. O grupo NC, ele provavelmente, visto assim, devido ao estudo bioquímico, ele é o melhor grupo, a melhor possibilidade, porque ele não apresentou alteração estatística nenhuma, e o grupo NCS apresentou somente uma alteração estatística, mas que também aparentemente não foi de acordo com o esperado. Então, a gente conclui que a melhor associação, a mais segura, é o grupo NC, que foram os ratos que tiveram a exposição com nisina e curcumina, além da celulose bacteriana, amoxicilina. E aqui são as referências utilizadas nesses slides. Eu gostaria de agradecer ao LAMINF, que é o Laboratório de Microbiologia Industrial de Processos Fermentativos, pela entrega das associações, ao LAPETOX, por ceder o espaço, à Uniso e à CNPq pelo apoio à pesquisa. Muito obrigada!